Fala galera, Marcos Vasconcelos aqui e nesse vídeo vocês vão ter acesso a uma aula completa com tudo de climatologia para a prova do Enem. Climatologia é um dos conteúdos que cai de forma mais conteudista na prova de Ciências Humanas. Eu já expliquei em outros vídeos que a maioria da prova de Ciências Humanas acaba sendo interpretativa. Você não precisa saber necessariamente o conteúdo para acertar, mas das questões conteudistas, dos 20% da prova que é conteudista, climatologia é um dos conteúdos mais importantes. A gente já está com aula de Geografia Física no canal também, que é outro conteúdo que despenca na prova e que cai questões de forma conteudista. E nessa aula de climatologia você vai aprender tudo sobre clima, principalmente focado no Brasil, que é onde o Enem gosta mais de cobrar. Para essa aula eu trouxe o professor Igor Peixe, que é um professor assim sensacional, professor do Protocolo Enem, professor que já teve muito resultado com os alunos, que já aprovou nas maiores universidades do Brasil, tem uma ampla bagagem nos maiores cursinhos presenciais. Então assim, um professor muito elogiado e que a galera gosta muito e eu espero que vocês também gostem. Então, nessa aula a gente vai dar tudo o que você precisa para você acertar as questões que envolvem climatologia, que envolvem climas na prova do Enem. E olha, se você já está visando a preparação para a prova do Enem de 2026, a gente vai abrir as vagas na Black Friday do Protocolo Enem, com a melhor promoção que a gente já fez em toda a nossa história, uma oferta assim absurda, com vários bônus especiais. Então, caso você esteja visando estudar para o Enem de 2026, clica no link da descrição da nossa Black Friday para você entrar no nosso grupo e poder aproveitar todos os benefícios da nossa oferta especial que a gente vai liberar. Se você está vendo isso depois do Enem, eu já vou deixar o link para você se inscrever na plataforma do Protocolo aqui na descrição, que tem os melhores professores do Brasil em cada matéria, minha mentoria de estudos, centenas de questões, redação corrigida por corretores oficiais da banca do Enem, monitoria de dúvidas, enfim, tudo para te garantir uma aprovação de forma acelerada na prova do Enem. Galera, então fiquem aí com a aula, com tudo de climatologia para a prova do Enem. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, caso esse conteúdo te ajude e você consiga aí entender de verdade a matéria. Fiquem aí com o professor Igor. Então, para a gente começar, há a diferenciação básica entre tempo e clima. Não é tempo, são as condições atmosféricas momentâneas. A condição atmosférica de agora, a condição atmosférica de hoje, a condição atmosférica de amanhã, os próximos 3 dias. Ou seja, não é momentâneo, horas, dias ou no máximo semanas. É exatamente a condição de tempo que a gente procura saber quando vai viajar. Vou viajar a São Paulo em julho, então eu preciso saber das condições de tempo na semana da minha viagem. O clima, eu já sei qual é. O comportamento do clima daquela região com aquela altitude, eu já sei qual é. Então eu já sei o que esperar. Mas o ideal é que eu veja a previsão do tempo para me programar melhor para fazer a viagem. Então, se eu quero ir para um determinado parque, fazer uma determinada atividade ao ar livre com o meu filho, se é possível, não é nós que vivemos num lugar mais quente, irmos a um parque aquático, por exemplo. Então, eu preciso dessa previsão do tempo para não ter surpresas. Surpresas para mim que não convivo, não vivo frequentemente naquela região do país. E assim sucessivamente. Fosse fazer uma viagem para o norte, para Manaus, para Boa Vista, eu já sei como são as condições climáticas, isso a gente também vai aprender. Mas a gente precisa da previsão do tempo para pelo menos ter uma noção. Então, o tempo é isso. É saber se vai estar ensolarado, chuvoso, as condições de temperatura, as condições térmicas, frio, quente, dependendo da região, do lugar do planeta, se vai nevar ou não. Quero ir para a região sul para ver a neve no meu país. Vou ter que dar sorte. Vou ter que escolher o período certo, a estação do ano certa, não é? A área específica para isso aí, no nosso país é uma área extremamente específica, uma junção de fatores do clima. A gente vai precisar de um relevo, de uma atuação de uma massa de ar para que a gente tenha essa precipitação. Eu ainda tenho que dar sorte de estar lá
não é neste período. Então, infelizmente, no nosso país, no Brasil, eu nunca vi neve, nunca consegui coincidir um período que houvesse a precipitação de neve. Mas já fui curtir bastante o frio, não é? Na minha cidade hoje está chovendo, tá? Estou na região nordeste, então no período de inícios de chuva, que aqui é outono e inverno, a temperatura está um pouquinho mais baixa, mas para a gente já é como se estivesse frio. Então as condições do tempo, as condições meteorológicas nos últimos dias, não é que eu estou fazendo essa gravação, é de tempo fechado, nublado, com chuvas. Então, acabei falando um pouquinho de tempo e um pouquinho do clima. Clima é exatamente o padrão médio de tempo, não é, observado num lugar. Por exemplo, é comum que nesta época do ano, nesses meses aonde eu resido, haja precipitação, haja chuva. É um padrão médio do tempo que vai sendo somado aí por décadas, tá certo? Séculos, quem sabe, e considerando as variações e as tendências, a tendência de um El Niño, a tendência de um Laninha, as variações que podem ter ocorrido nesse período. Então, normalmente, o resto do país está começando o seu período seco, está começando a sua estação sem chuvas, mas na região que eu moro, começa a estação de chuvas. Então, julho aqui é bastante chuvoso. Eu gosto bastante de ir para o norte, não a região, mas sim para alguns estados ao norte para poder, em julho, aproveitar sol e mar, aproveitar praia. A gente precisa entender, muita gente faz, poxa, vou aí em julho conhecer Porto de Galinhas. Reze para os seus deuses, você vai conhecer a cidade, mas provavelmente não vai curtir toda a insolação que é possível nos outros meses do ano. Mas também não é incomum que não chova, mas é o período das chuvas. Um colega também, vou ao Pantanal. Eu digo, é melhor ir em outra estação. Por quê? Nesta estação do ano está tudo muito seco, há uma quantidade grande de queimadas, boa parte do que você espera ver ali das instâncias, não é, de rios, vai estar seco. Então, olha o quanto e muitos outros exemplos, o conhecimento aí de clima e de tempo são muito úteis para a gente. Claro que nós temos o outro lado, o lado dos desafios. O clima, o relevo, não é, a distribuição urbana acaba implicando em muita coisa, recai sobre muitas questões que geram problemas. Então nós temos muita coisa para retirar desse nosso blocão de hoje. Então, tempo, uma condição momentânea, não é? E clima, uma condição mais duradoura. Na escala temporal, o tempo vai ser variável, é passageiro, hoje, semana que vem, amanhã, depois, tá certo? O clima mais estável, mais previsível, tá certo? Mais previsível aí pra gente. E, claro, não é? Nós temos as estações do ano. Nós temos nas estações do ano as condições propícias para a gente curtir aí o tipo de clima que a gente quer. Eu prefiro um sol e mar, eu quero um friozinho, eu quero estar aconchegado e outros fatores. Não basta só a estação do ano. Outros fatores também acabam sendo bastante recorrentes. Vamos começar a detalhar esses estudos? Então, em relação ao tempo e clima, nós temos os fatores determinantes. O tempo é influenciado aí por fatores momentâneos, uma frente fria, uma tempestade, tá certo? Sistemas de alta pressão. Nós aqui na região Nordeste, na região da região Nordeste que eu estou, nessa face litorânea, tá certo? Muito influenciada pela zona de convergência intertropical, já já a gente conversa, então temos muitos fatores. Se eu quero ir para uma região mais fria, eu tenho uma cidade no meu estado que está a 1.000 metros de altitude.
Eu sei que existem outras mais altas no Brasil, eu sei que existem outras que estão muito próximas a isso, mas no meu estado, um dos pontos mais altos que tem uma cidade é este. E ir lá em julho é bem friozinho, tá? Então eu vou usar o recurso da altitude. Veja, levar vocês aí, venham conhecer o semiárido nordestino e levo vocês a essa cidade. Você veio preparado para conhecer o semiárido, a região naturalmente mais seca do país, uma área que sofre com muita seca, de intensa insolação, e de repente eu levo você para um lugar frio. E aí a gente se esqueceu que não apenas o fator da latitude, do tipo climático, a altitude também. Vejam como muitos fatores acabam influenciando. Então, neste exemplo, a gente já viu que o clima é moldado aí por diversos fatores geográficos, tá certo? Como os fatores astronômicos, como a latitude, tá? A altitude, as correntes marítimas, a vegetação, a altimetria, né? A altitude, como eu já falei, a radiação solar. Então, isso tudo começa a determinar nossas possibilidades. O tempo, ele pode mudar abruptamente, tá? Tá sol e de noite pode chover e vice-versa. Em quantos lugares a gente não tem as 4 estações do ano num dia só? Do frio ao calor, ao chuvoso, ao seco, às vezes até com granizo. E o clima é baseado em processos históricos, em estatísticas, em métrica numérica histórica. Então, as mudanças são graduais. Como a gente pode observar nessa interferência aí do aquecimento global, da ebulição global, essas mudanças vão sendo graduais, umas mais rápidas, outras nem tanto. Na prática, não é? Fez 30 graus ontem e hoje está 18 por causa de uma frente fria. Então é um exemplo prático em relação às questões de tempo. Em relação ao clima, o Nordeste tem, em parte de sua área, um clima semiárido, com secas prolongadas e chuvas irregulares. Pronto. Vejam como são questões diferentes. Para as condições de tempo, há os estudos meteorológicos. A meteorologia faz esses estudos. E para as condições de clima, climatologia. Então, é o tema da nossa aula, não é? Como começamos a climatologia, certo? Isso traz impactos. Alguns impactos sociais já nos nossos exemplos. As nossas atividades cotidianas. Em alguns dias aqui as aulas são suspensas. Claro que não é um problema ligado à chuva, é um problema ligado aos problemas urbanos que com a chuva acabam se evidenciando. Um problema urbano de transporte, um problema urbano de infraestrutura e alagamento, comuns, infelizmente, às metrópoles do nosso país. Um processo de urbanização que a gente passou, que lá no tópico de urbanização a gente estuda melhor. E o clima vai definir atividades econômicas. Nós vimos na nossa última aula, no nosso último encontro, não é, virtual aqui, como a agricultura é baseada sobretudo na condição de solo, e o solo tem a sua formação devido às condições climáticas. Então, as nossas questões culturais, a economia, os tipos de plantio, os produtos que a gente pode cultivar, enfim. Uma área com mais chuva, menos chuva, deserto, floresta, sem floresta, que seja. As inundações, as secas, quanto isso nos afeta. E tudo isso é ligado às questões climáticas. Então, para a gente fazer uma analogia, não é uma daquelas figuras lá da geografia, o clima é um lugar, não é, que tem aí o seu clima. Esse clima vai ter a sua personalidade, tá certo? Vai ter a sua personalidade atmosférica, porque vai ser um padrão. Vai ser um padrão continuado. E o tempo seria o humor, não é? O humor da atmosfera. Então, o humor da atmosfera muda muito rápido. Nada mais caótico do que a atmosfera. E claro, né, a gente às vezes diz, poxa, fulano é de lua. Eu costumo dizer às vezes que fulano é de vento,
porque muda constantemente de direção. A Lua, pelo menos, segue um padrão de fases. Então, nada mais caótico na atmosfera, não é, do que ela mesma. Nada mais caótico aí do que a própria atmosfera e suas questões. Porque, vejam, a gente está falando, não é, evidenciar aqui para vocês, a gente está falando dessa camada de gases que envolve aí a Terra, tá certo? Essa camada de gases vai ter infinitos tipos de comportamento, mas hoje e nos demais a gente vai conversar sobre a troposfera. Por quê? Por que, peixe, só sobre a troposfera? Porque é na troposfera que vão ocorrer todos os fenômenos climáticos. Nas camadas superiores, na estratosfera, na mesosfera, termosfera e exosfera, teremos outros fenômenos. A aurora boreal, por exemplo, ocorre entre a termosfera e a mesosfera, nas áreas polares. Mas o que nós vamos evidenciar, as características físicas que a gente vai estudar aí, os fenômenos que nós vamos estudar, esses ocorrem na troposfera, tá certo? Então, o próprio comportamento térmico, a gente vê que na troposfera, quanto maior a altitude, tá aqui no cantinho, menor vai ser a temperatura. Já na estratosfera ocorre o contrário, então o próprio balanço térmico aí vai ser diferente. Então vamos nos concentrar nesta camada, tá certo? Como eu tinha dito a vocês, a atmosfera é essa camada de gases que envolve o planeta Terra. A espessura em torno ali de 750 a 1000 quilômetros, é muita coisa. Se a gente pensar assim na crosta, pegando do nível do mar, o ponto mais alto que a gente tem está a 9.000 metros, né? 9 quilômetros, não é o Everest. Então, olha o quanto a gente não tem aí de camada de gases, tá certo? Composta principalmente por nitrogênio e oxigênio. E é esse oxigênio que está ali basicamente todo até os 1.000, 1.100 metros de altitude. Acima disso, ele começa a ficar rarefeito. Não é? O ar rarefeito já nem é tão aconselhado a gente estar nessa faixa de altimetria, ou então ir se aclimatando. Vejam como as coisas são muito bem distribuídas e muito bem feitas, não é? Nos nossos sistemas. Então, a atmosfera tem nessas camadas mais baixas, na camada mais baixa, na troposfera, todas as condições para que a gente desenvolva a nossa vida. Nós, seres terrestres, tá certo? A galera aquática aí vive na hidrosfera, é outra conversa. Então, essa camada de gases é mantida aqui principalmente pela gravidade, efetivamente pela gravidade, a atração gravitacional exercida pela Terra. Então a gente está falando de moléculas que têm peso. A gente não sente, mas nosso corpo está resistindo a uma atmosfera de pressão. É muita coisa. Imagina essa coluna de gás aqui na nossa cabeça e a gente tranquilamente vivendo sobre ela. A gente sente muito quando mergulha um pouco mais profundo, a densidade da água é diferente, então a mudança de atmosfera na água vai ser muito mais sentida do que aqui no ar. Mas enfim, é assim que a gente vai vivendo por aqui, tá certo? Então, pessoas, sabendo das questões de tempo e clima, sabendo das questões aí da atmosfera, bora entrar de cabeça nessas condições. Vamos lá. O clima, não é? Como a gente viu, o clima é essa área, ó, perdão, deixa eu botar aqui. O clima é caracterizado por uma sucessão habitual do tempo, como a gente viu. Então, as características do tempo vão se somando e nós vamos ter aí as características do clima. Bom, para definir as características do clima, a gente vai analisar durante determinado período, e se convencionou que é um período de 30 anos,
tá certo? Como sendo aquelas características específicas daquele tipo de clima. Como assim, peixe? Vejam, se na região que eu vivo as chuvas são de outono e inverno, não é? Nós temos uma periodização há mais de 30 anos que as chuvas acontecem no outono e inverno. Por N motivos, por vários motivos, isso pode ir gradualmente mudando. Um comportamento diferente de massas de ar, uma mudança não tão repentina, mas uma mudança na circulação das massas líquidas, das correntes marítimas. E esse período de chuva pode mudar. Se esse período de chuva muda e aí percorre esse tempo estipulado de 30 anos, nós vamos ter uma mudança de clima. Não sei se mudaria de nome, mas mudaria parte de suas características. Então, isso é normal. Como nós vimos, o tempo é o estado da atmosfera, não é momentâneo. Determinado lugar em determinado momento. Nesse momento aqui, deve estar nublado, como eu já disse a vocês. Bom, os climas são caracterizados aí por temperatura, umidade e pressão. Então, eles têm elementos. Nós vamos classificar os climas pela temperatura, pela umidade. Não que a pressão não seja importante, mas a gente não precisa dela para classificá-los. Beleza? Então, além disso, além dos elementos do clima, temperatura, pressão e umidade, existem determinados fatores, diversos fatores, que vão contribuir para que esses elementos tenham seus comportamentos específicos. Como eu já disse em alguns exemplos, a latitude, a altitude. Então, o exemplo que eu dei da cidade alta aqui, da cidade mais alta do meu estado. Claro que é uma região semiárida, claro que é uma região quente, claro que é uma região de vegetação de caatinga. Convidar alguém, como eu disse, para cá, colocar numa van, vendar os olhos dessas pessoas, chega lá, ela vai sentir, não é um conforto térmico diferente, a vegetação vai ser diferente. Esses são os fatores do clima. A altitude, a latitude, a maritimidade, a continentalidade, as massas de ar, as massas oceânicas também contribuem. Então, nós temos nos fatores as condições que também vão modificar e vão mudar as características aí do clima. Beleza? Vejam, é possível que tenha precipitação de neve na região equatorial. A região equatorial é a região mais quente e ensolarada do planeta. Como é que eu vou poder ter neve na região mais quente e ensolarada do planeta? Outro fator, climático vai ter que agir. A altitude. Então, em altíssimas montanhas, na Cordilheira dos Andes, próximo à linha do Equador, acima dos 5.000 metros de altitude, a gente vai ter a precipitação de neve. Entenderam? Então, a latitude é um fator muito importante, mas a altitude pode determinar diversos comportamentos aí do clima, certo? Vamos então a eles, aos elementos do clima, tá? Nós vimos que temos temperatura, umidade e pressão. A temperatura vai se referir ao aquecimento do ar atmosférico. Vai se referir ao aquecimento do ar atmosférico. Nós, em relação à temperatura, temos a própria, a temperatura média. A temperatura média de determinados lugares são quentes, a temperatura média de outros lugares são brandas, de outros frias e assim sucessivamente. E a amplitude térmica. Então, você que está aqui acompanhando o protocolo Enem, se está na região norte, o que é que ocorre? A amplitude térmica é muito pequena, ela basicamente inexiste. Como eu já disse a vocês em outros encontros, eu estou a 8 graus de latitude do Equador, estou muito próximo do Equador. A amplitude térmica aqui, ainda vivo na área litorânea, é muito pequena. Porque se eu vivesse numa área mais continental, se eu vivesse na parte mais interiorana do continente, do nosso país, eu teria uma amplitude térmica um pouco maior. Olha quantos fatores já estão modificando ou dando possibilidades a essas condições.
Por acaso, alguém que esteja assistindo essa aula em Porto Alegre sabe muito bem o que eu estou falando, ou em cidades mais ao sul do que Porto Alegre, na mesma altitude, ok? Sabe que o verão vai ser um verão tanto quanto quente e o inverno vai ser um inverno para os padrões do Brasil frio. Então, nosso país é continental, dá para eu dar todo tipo de exemplo sem sair daqui, não é? A gente consegue ver todo tipo de exemplo sem sair daqui. Eu sei que eu posso sentir frio num estado da região sul, mas pode estar mais frio ainda num estado da região sudeste, se o lugar for mais alto. Eu posso estar numa área que esteja recebendo uma frente fria, quanto outras pessoas podem estar numa área que está havendo a ocorrência de uma frente quente num país tão grande quanto o nosso. Então, essas condições são muito mutáveis, tá certo? Como a gente viu e eu conversei com vocês, é caótico. Nós temos a pressão. Então, a diferença de pressão origina o movimento do ar. O movimento do ar a gente conhece como vento. Então, nós temos áreas de contínua distribuição e recepção de ventos. Claro, isso varia de acordo com a estação do ano, varia com diversos fatores. Os centros de alta e baixa pressão, eles não são fixos, mas tem muitos que têm suas áreas de ocorrência, digamos assim, fixas, certo? E claro, aí a gente está falando da circulação da atmosfera, da circulação de vento, do transporte da umidade, da interferência na temperatura e a umidade. É a umidade presente no ar atmosférico. Seja essa umidade absoluta, relativa ou a umidade ali que seja responsável pelas precipitações. Precipitação atmosférica, a gente tem chuva, neve e granizo. Então, tudo isso depende da umidade, depende da temperatura, depende da pressão, depende do relevo, depende de tudo isso junto. São fatores que compõem um sistema, o nosso sistema atmosférico. Sabendo dos elementos do clima, vamos aos fatores. Os fatores do clima, eles, como a gente já trouxe nos exemplos, são extremamente responsáveis aí por dar características aos climas, sejam essas características primárias ou secundárias. Como assim, peixe vivo numa área próxima ao Equador, a região é quente. Tem pessoas que estão na mesma latitude que eu estão na mesma latitude que eu me encontro, mas vivem numa área muito mais seca do que a que eu vivo. Então, eu moro no litoral, eu estou próximo a essa área de influência, uma área de grande ocorrência de umidade. A minha cidade é extremamente úmida, não é a mais úmida, mais chuvosa do país, mas é uma das que mais chove. São cerca de 1.200 a 1.300 milímetros de chuva por ano. De ontem para hoje, nesta data que eu gravo, nós tivemos cerca de 110 milímetros de chuva em 24 horas. Em algumas áreas próximas chegou a chover mais. Tá? É comum que algumas capitais vizinhas tenham inclusive mais chuva durante o ano. Mas como eu disse, pessoas que vivam na mesma latitude que eu, vivem na mesma zona térmica que eu, vão, sim, no mesmo estado que eu vivo, vão estar em áreas aí mais secas. Tem locais aqui que nem está chovendo, na mesma latitude que a gente está aí há meses que não está chovendo. Então, esses fatores contribuem muito. O mais importante, de fato, é o que vai nomear o clima, o que vai trazer as características primárias, é a latitude. E aí, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Vamos conversar muito sobre grandezas inversamente proporcionais. Maior a latitude, menor a temperatura. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente, quanto mais distante, mais frio. Esse é um dos fatores, tá certo? Além da latitude, nós temos a altitude. A altitude vai seguir o mesmo padrão. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Tá certo? A gente tem um gradiente térmico aí de que a cada 200 metros de altitude a temperatura cai em média 1 grau. Então, eu posso estar numa área quente e
subir a uma altitude determinada que faça com que as condições aí de clima, que façam que os elementos do clima sejam diferentes. Pode estar mais frios, tá certo? Claro que temos outros fatores, outras condições que também podem interferir. Se formos à Antártida e tivermos a ideia de subir uma montanha, vai ficar mais frio ainda, beleza? Então, a altitude pode superar características da latitude. Então, os dois extremamente importantes. As correntes marítimas, vejam, as correntes marítimas conseguem influenciar os climas. Áreas que recebem correntes quentes vão ter características diferentes de áreas que recebem aí correntes frias, tá certo? Então, as correntes marítimas frias tendem a absorver mais calor. E aí, essa atmosfera baixa, próxima a essas correntes frias, acabam ficando, não é, mais frias. E ela também absorve umidade, vão ficando aí mais secas. E as correntes marítimas quentes tendem a fornecer calor e umidade. Então, as chuvas que aqui ocorrem estão ocorrendo por, não é, correntes marítimas quentes, com sistemas atmosféricos de convergência de ventos úmidos que despeja muita água na minha região aqui. Cada região vai ter a sua sistemática e o seu período. E, por fim, mas não menos importante, a maritimidade e a continentalidade. Exemplo que eu já trouxe agora há pouco. A influência da água do mar, não é, faz com que regiões próximas ao oceano sejam bem mais úmidas e tenham uma amplitude térmica diária pequena. Fisicamente isso é explicado. Quem vive em áreas de continentalidade, no interior dos continentes, o clima vai ser pouco influenciado aí pela água oceânica, vai sofrer mais efeitos de massas de ar secas, então vai ser um clima menos úmido, mais seco e com uma amplitude térmica diária ou sazonal maior. Então, já sabemos agora dos elementos e dos fatores do clima, certo? Então, vamos por partes agora ver um pouquinho de cada, não é, desses fatores. Vamos começar pela insolação. Tudo começa quando a nossa estrela aí, não é, principal, nossa estrela mãe, manda a sua radiação para cá, como a gente já viu. E essa radiação vai se tornando aí calor. Beleza? Então, este processo é extremamente importante para nós. Vou destacar, tá, a imagem aqui para a gente vê-la melhor. Então, pessoas, a gente recebe radiação solar, radiação que vem de fora do planeta, radiação extraterrestre, tá certo? E aí o que é que acontece? Essa radiação, ela chega ao nosso planeta e ela vai aquecer as superfícies. Então, recebemos radiação direta. Essa radiação direta é absorvida pelos continentes, pelo oceano, pela sua pele, quando você está na praia, enfim, pelo um painel fotovoltaico. Também recebemos radiação difusa, a própria umidade do ar, as características das camadas atmosféricas, não é, fazem com que essa radiação seja difusa. Nós vamos ter radiação difusa também provocada pelas nuvens. E, claro, parte dessa radiação é refletida pelas nuvens, é refletida pela atmosfera. Vários gases aí acabam também refletindo. Nós temos gases estufa, tá, que aprisionam esse calor. E boa parte é refletida pelas superfícies. A reflexão aí pelas superfícies é conhecida como albedo. Então, o albedo de uma área com asfalto é muito maior do que uma área com grama, não é? O albedo vai ser maior porque o asfalto reflete mais, porque absorve mais essa energia. Tranques
Beleza? Então, essa radiação ela vai ser diferente pela superfície do planeta. Ela vai variar de acordo com a latitude. Vamos confirmar, não é? Temos essa figura aqui, tá certo? Essa figura que mostra pra gente como a esfericidade da Terra, ela é preponderante, importantíssima nesse processo de absorção dessa radiação, desse calor. Nas regiões equatoriais, não é? A gente tem aí a luz incidindo a 90 graus. Olha a areazinha aí que ela pega uma concentração de energia solar muito grande. À medida que a latitude vai aumentando, literalmente a área, não é, de contato dessa radiação vai aumentando também. Enquanto na região equatorial a absorção é de aproximadamente 90%, tá certo? Tá, a gente tem aí 90% dos raios solares atingindo frontalmente as superfícies. Nas regiões de média latitude, de 65, e nas regiões de alta latitude, 40. Então, né, a gente vai ter diferentes zonas térmicas. Nós vamos ter diferentes áreas de insolação por causa da circunferência terrestre. Então, na região equatorial, de forma, não é, bem perpendicular, e vai ficando cada vez com uma área de absorção maior. A gente vai tendo aí áreas, não é, de curvatura, aonde o calor vai acabar se dissipando mais, aonde os raios solares não conseguem aquecer tanto as superfícies, até chegar a um ponto que tangencia. Voltar aqui para a gente ver, chega a um ponto, não é, que essa radiação tangencia a nossa superfície. Resultado, nós vamos ter as calotas polares. Então, a própria latitude já definiu para a gente essas zonas térmicas, ou a divisão, não é, das zonas de iluminação. E é isso aqui, galera, que vai facilitar muito para a gente compreender os climas. A gente não precisa decorar clima. A gente precisa fazer a relação correta das suas zonas térmicas, das suas zonas de iluminação e os seus tipos. Tipo climático vai chegar já já, mas olha, nós temos a zona glacial ártica, conhecida como a zona polar. Uma área aí de clima polar. A zona temperada norte, dos climas temperados, tá? A região intertropical, dos climas tropicais. E assim sucessivamente, vai se repetindo porque estamos falando de uma esfera. Então vejam só, temos a zona glacial ártica, a zona temperada norte, a zona tropical, e aí começa a repetir a zona tropical, por isso o nome intertropical, a temperada sul e a glacial antártica, não é? Antiártico. Isso por causa dos discos de iluminação, não é? Diferentes, por causa da circunferência da Terra. Enfim, então a latitude nós já vimos que vai ter influência por causa da quantidade de radiação que a gente recebe, certo? E a altitude? Qual é o papel aí da altitude? Como a altitude influencia na temperatura? A altitude vai influenciar na temperatura, observem aqui na figura, justamente por causa da pressão, tá certo? Essa pressão atmosférica é referente ao peso que a atmosfera exerce sobre a superfície do planeta, por causa da gravidade. Então, os gases estão presos aqui ao nosso planeta por causa da gravidade. Isso faz com que, em áreas mais baixas, de altitude mais baixa, o ar, não é, seja mais denso, as moléculas estão mais juntas, como está aqui o alpinista, tá certo? As moléculas mais juntas.
À medida que ele vai ganhando altitude, ele vai escalando a montanha, o ar fica mais rarefeito, as moléculas ficam mais afastadas. Então, quanto mais alto for o lugar, não é o que é que vai acontecer? O ar é mais rarefeito, as moléculas estão mais afastadas e a pressão atmosférica vai ser menor. E aí você pergunta, mas qual é a relação, Peixe? Qual seria a relação dessas moléculas com a temperatura? Essas moléculas são responsáveis por transmitir o calor. O calor não é transmitido por elas. Presta atenção, o calor é transmitido por elas. Por que, pessoas? Porque o calor que a gente sente não é o que vem do Sol, é o que a gente reflete. Nós já vimos isso e eu disse que iríamos ver de novo quando chegássemos em clima. Chegamos. Basta voltar algumas aulas se não lembra, não é? Então, essa reflexão é que vai aquecer a atmosfera. A gente recebe radiação e transforma essa radiação em calor. E é por isso que quanto mais denso, não é, for o ar, as moléculas mais densas pela altitude mais baixa, esse calor se dissipa muito mais fácil. Mas quanto menor essa densidade, mais rarefeito o ar, esse calor vai ter dificuldade. Então, se a gente estiver no alto do Monte Everest, a gente recebe a mesma quantidade de radiação de quem está na sua base. Qual vai ser a diferença? Quem está na sua base vai ter uma pressão muito maior e o ar vai se aquecer e transmitir, não é, esse calor mais facilmente. Quem está lá em cima, o calor vai ter muita dificuldade para passar aí de molécula para molécula. Por isso que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Beleza? Mais um fator climático aí para nossa conta. Outro exemplo aqui para a gente ver, tá? Sem o nosso alpinista. Um exemplozinho aqui sem o nosso alpinista para a gente ver. Então, não é? A coluna de ar numa altitude maior vai fazer com que o ar seja menos denso, mais rarefeito e mais próximo ao nível do mar, aí bem mais denso. Tranquilos, tranquilas, tudo certo, nada errado. Então, sabendo disso, vamos para as correntes marítimas, mais um fator aí, não é, do clima. Então, as correntes marítimas podem ser frias ou quentes e elas acabam interferindo na região litorânea, claro, no comportamento do clima. Porque, observem, pegar aqui o recorte aí da América do Sul. A costa brasileira é banhada por correntes quentes. A corrente do Brasil é a corrente da Guiana. Então, nosso litoral é extremamente úmido, porque essa corrente quente, calor, facilita a evaporação de água. Nossos vizinhos, lá no litoral pacífico, não é, recebem a corrente do Peru, ou corrente de Humboldt, uma corrente fria. Essa corrente fria, basicamente, segura a umidade longe da costa do Chile, da costa do Peru. As massas quentes encontram áreas, a baixa atmosfera mais fria, por causa da água fria do oceano, e vai gerar um tipo de chuva. Por isso que a gente tem essas áreas do Chile, do Peru, não é bem áridas. O deserto do Atacama acontece por causa dessa corrente marítima aí. Então, olha como elas já causaram uma mudança bem diferente no mesmo continente. Então, para a gente entender, tá certo? Destacar aqui para vocês mais uma vez. Para a gente entender, fiz esse esqueminha para consolidarmos. Na continentalidade, tá certo? Não vai ter influência de tipo de corrente marítima nenhuma. Na continentalidade, o ar vai ser mais seco e nós vamos ter uma amplitude térmica maior, como já comentei com vocês. Então, é muito comum em áreas de continentalidade que assim que amanheça a temperatura fique bem elevada, mas assim que anoitece a temperatura cai. Nas áreas de maritimidade, o oceano, a massa líquida regula isso aí. Então, nas áreas de maritimidade, obviamente o ar vai ser mais úmido e a amplitude térmica vai ser menor. Durante o dia,
né? Quando amanhece, a água vai estar mais fria. A água estando mais fria, a água passa para baixa atmosfera essa temperatura mais baixa. E aí a temperatura não sobe tanto quanto sobe na área de continentalidade. O oceano regula. Só que à noite, quando a massa continental, as rochas, perdem muito calor rápido, o oceano demora. Por isso que às vezes a gente chega para tomar um banho de piscina à noite, a piscina não aquecida, ela ainda está quentinha, porque a água demora mais a perder calor. E aí à noite impede que a temperatura também caia, acabando regulando essa amplitude térmica aí. Então, tanto as correntes marítimas quanto a continentalidade e a maritimidade acabam impactando no clima também. E as massas de ar, ventos, não é? Ventos com personalidade. São esses bolsões de ar da atmosfera. Esses bolsões de ar que têm as suas características próprias de temperatura e de umidade. Obviamente, se eu estou falando de temperatura e umidade, vai ter pressão diferente também. E as massas de ar no mundo todo, elas são equatoriais, tropicais e polares. Então, vai depender muito da área onde elas se formam, a propagação de suas características, certo? As massas equatoriais se formam próximo ao Equador e, no geral, são quentes e úmidas. As massas de ar tropicais se formam próximo aos trópicos, Câncer ou Capricórnio. Geralmente são quentes e úmidas, se formadas sobre o oceano, e secas, se forem formadas aí sobre o continente. E aí você pergunta, mas por que tu não disse isso, Igor, nas massas equatoriais? Nas massas equatoriais, a gente tem densas formações de floresta, e as florestas acabam emitindo umidade. Então é muito comum que na área equatorial tenhamos sempre as massas úmidas, tá certo? E as massas polares que se formam nos polos, fria e úmida, se formar sobre o oceano, e seca, se formar sobre o continente. Sem contar que essas massas acabam também agregando características por onde elas passam. Uma massa pode ter se formado seca, mas atravessar um oceano e ficar úmida e vice-versa. Então elas acabam impactando no clima. Elas também têm um impacto local. Bora ver aqui, colocar logo todo, não é? Colocar logo tudo para a gente ver, destacar aqui também, para a gente ver aí as ações das frentes. E as frentes estão intimamente ligadas às massas. Então, numa frente fria, aqui de azul, a gente vai ter quando uma massa de ar frio, e a massa de ar frio só pode vir do polo, não é? Avança em direção a uma massa de ar quente, uma massa de ar tropical ou equatorial. Então, a gente vai ter essa frente fria, tá certo? O que é que vai acontecer? Essa massa de ar frio acaba empurrando essa massa mais quente, essa massa tropical, para altitudes maiores. E aí o que é que acontece com a temperatura quando aumenta a altitude? Diminui. E aí a umidade que está presente no ar acaba se condensando, não é? Formando nuvens, e aí a gente vai ter um tipo de chuva muito comum no encontro dessas massas de ar, certo? O que acontece com a frente quente, tá? Frente quente está aqui abaixo, certo? As frentes quentes, elas vão surgir quando uma massa de ar quente, ou tropical equatorial, avança sobre uma massa de ar frio polar. É o avanço da massa de ar quente. Nesse caso, vai ocupar, não é o seu lugar, e vai provocar chuvas, vai provocar ventos, tá certo? Também precipitações. Então, no choque de massas de ar, a gente sempre vai ter alta nebulosidade, chuvas, às vezes até a formação de granizo. É muito comum que tenhamos também a formação de granizo quando massas de ar se chocam, uma ascensão muito rápida de um ar quente e úmido, ele acaba resfriando, condensando rapidamente, forma essa pedra, deixa eu dizer assim, esse bloquinho de gelo, essa pedra de gelo, ela acaba precipitando. Se a temperatura entre o solo e a nuvem não tiver muita diferença, ela acaba tocando o solo, não é como o granizo, senão ela pode voltar
ao estado líquido. Então, as massas de ar e seu choque, principalmente, sobretudo aí, acabam, não é, por também influenciar em condições climáticas. A parte do nosso país, quando a gente for ver climatologia do Brasil, é muito influenciada por uma massa de ar fria vindo aí dos polos, não é? Vindo da Antártica. E o que é que vai acontecer? Vai derrubar a temperatura, vai provocar mais chuvas. Isso tudinho acaba impactando, não é, nos tipos climáticos, no comportamento climático de determinados lugares. Então, pessoas, nos resta a umidade, não é? A umidade e também a pressão, para a gente falar como esses elementos, a umidade é um elemento do clima, se comportam também diante desses fatores. Vou colocar logo tudo aqui, não é? Então, a umidade, como a gente viu, a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Essa umidade vai se projetar, vai fornecer, vai provocar nuvens, tá certo? E essas nuvens, elas vão ter o seu comportamento afetado por ventos, pelo relevo e podem nos causar precipitações, certo? Essa umidade, ela pode causar precipitação, uma precipitação de baixos níveis, precipitações próximas ao solo, como o orvalho, por exemplo, a condensação não é próxima ao solo, mas podem ser precipitações atmosféricas, como a neve, a chuva, o granizo. No entanto, a chuva é a principal forma de precipitação atmosférica e, no geral, a mais importante. Não é porque a gente depende muito tanto para o ciclo hidrológico quanto para as questões aí relativas à água. Medida em milímetros, nos exemplos que eu já falei, e essas chuvas têm a sua sistematização, tá certo? Nós vamos ter tipos de chuvas diferentes, tá? Botar aqui as setinhas, vamos aí para os nossos tipos de chuvas. Vou de novo, novamente, outra vez, again, colocar aqui, tá? Vou destacar, cadê? Aqui. Destacar para vocês as imagens. Ó, nós temos a chuva de convecção ou chuva convectiva. Olha aí para essa imagem. Eu diria assim que é o tipo de precipitação normal, é o tipo de chuva normal. Nós vamos ter a evaporação, tá? Vai haver uma evaporação da umidade aí da água, a condensação na altitude e depois da condensação a precipitação. É o exemplo do nosso é um resumo do nosso ciclo hidrológico, tá certo? Nós vamos ter as chuvas frontais. As chuvas frontais nós vimos justamente no choque de massas. Nós vimos aqui, nessa telinha, no choque entre as massas de ar frio e massas de ar quente e vice-versa. Então, as chuvas frontais vão ocorrer justamente por essa perturbação causada pela diferença de temperatura. Vão ganhar altitude, vão condensar e vão precipitar. São chuvas fortes, chuvas violentas, não é? Passageiras, mas muito violentas também. E nós vamos ter as chuvas orográficas ou chuvas de relevo, causadas justamente pela ação de uma forma de relevo, de uma montanha, de um planalto. E aí o que é que acontece? A umidade acaba ganhando altitude, projeção altimétrica por causa desse relevo. E aí vai haver uma condensação em áreas específicas. Essas chuvas acabam acontecendo ali em áreas específicas. A encosta mais úmida dessa forma de relevo é chamada de barlavento. As áreas onde essa chuva sempre ocorre é conhecida como brejos, principalmente nas áreas mais secas, não é? E a encosta de sotavento é a encosta mais seca, como vocês podem ver pela imagem aí, esquematicamente representado pelo verdinho e o marrom, certo? Então, esses são os 3 tipos de chuvas que a gente tem. Claro que elas ocorrem,
não é em todos os níveis. Eu não posso dizer que tal lugar tem apenas um tipo de chuva, mas vai ser mais comum em áreas de escarpa de planalto, por exemplo, as chuvas orográficas, certo? Em áreas de intenso contato entre massas de ar, as chuvas frontais, tá? Então, isso tudo também depende da circulação geral da atmosfera, da circulação geral do nosso planeta. Se liga, ó, a gente tem um comportamento quase que cíclico, não é? Muito cíclico aí da circulação de ar no nosso planeta. As áreas de alta pressão, aqui representadas de azul, e as áreas de baixa pressão, aqui representadas de verde, vão ser sempre áreas de emissão e de recepção de ventos. Então, as áreas de alta pressão emitem ventos para as áreas de baixa pressão. Sempre, 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 sempre. Sempre os ventos vão sair da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Então, isso permite que a gente tenha comportamentos climáticos distintos e cíclicos e repetitivos. Mas para nós, não é? Para a nossa localidade, para a circulação geral do planeta, para o nosso contexto aí das nossas provas, vou manter aqui em evidência a imagem, tá certo? É muito importante que a gente conheça a mecânica desses ventos. Os ventos alísios, se liga agora na setinha que apareceu, os ventos alísios de baixa altitude, os ventos alísios vêm, não é, dos trópicos em direção ao Equador. São ventos baixos, carregados de umidade, vêm tanto do norte quanto do sul. Quando chegam nessa zona de convergência intertropical, não é, chegam aqui na Z-City, na zona de convergência intertropical, o que é que vai acontecer? Esses ventos acabam convergindo, ganhando altitude, formando muita nebulosidade e muita chuva. Eles retornam em altas altitudes e secos, não é? E recebem o nome de contralísios. Eles vão sair aí do Equador e retornar aos trópicos secos. Essas correntes, não é, descendentes aí, subsidiantes dos contralísios, vão fazer com que nessa região de alta pressão, na região dos trópicos, a gente tenha a maior concentração de desertos no planeta, mesmo no hemisfério norte ou no hemisfério sul, tá certo? Então, vejam como a circulação geral da atmosfera acaba sendo extremamente importante para a distribuição dos desertos, os tipos climáticos. Beleza? Sendo assim, não é? Um dos nossos exemplos, temos uma área muito úmida, aqui na zona de convergência intertropical, e as áreas mais secas. Então, esse movimento atmosférico, esses movimentos atmosféricos aí, vão acabar regendo as células de circulação dos ventos, vão acabar regendo aí as áreas de alta e baixa pressão, vão acabar regendo, obviamente, também, não é, a circulação das massas de ar. Então, a gente tem uma cadência nas condições climáticas por causa da circulação geral da atmosfera, que também explica esses e outros fenômenos. E os ventos, como a gente já começou a conversar, principalmente desde massas de ar, são, não é, deslocamentos do ar dos centros de alta pressão, evidenciar novamente, das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, tá certo? As áreas de alta pressão são conhecidas como anticiclone e as áreas de baixa pressão são conhecidas como as áreas de ciclone, tá certo? As áreas ciclonais. Bora ver outro exemplo aqui, tá?
mais artístico. Vamos lá. Os ciclones, as áreas de baixa pressão, são as áreas que vão receber esse vento. O ar vem quente e úmido e o ar é ascendente, como a gente vê nesta imagem aqui. Tá certo? Isso provoca tempo nublado, provoca chuva. Então, se você foi para a praia e está nublado, está chovendo, você está numa área de baixa pressão. Mas se você foi para a praia e está aquele céu claro, límpido, lindo, maravilhoso, você está aí numa área de alta pressão, tá certo? Numa área anticiclonal, como neste exemplo aqui, tá certo? E aí nós temos as áreas de emissão de ventos. As áreas de emissão de ventos são as áreas de alta pressão, as áreas de anticiclone e as áreas receptoras de vento, as áreas de baixa pressão, tá certo? Ou as áreas ciclônicas ou ciclonais. Ideia, não é? É métrica, condição e formulação idêntica. Vai acontecer aí com as brisas, seja marítima ou seja terrestre. Então, as áreas de alta e baixa pressão se alternam dia e noite. Durante o dia, a área próxima ali à baixa atmosfera oceânica vai estar mais fria, porque o ar demora mais a aquecer, como a gente viu. Então, quanto menor a temperatura, maior a pressão, tá certo? Vejam que é mais uma relação inversa. No caso, o continente vai estar com a baixa pressão e o vento vai se dirigir do oceano para o continente. E aí, nós temos a mecânica das brisas marítimas, tá certo? O vento maral. À noite, a situação basicamente se inverte, não é? O oceano demora mais a esfriar, fica mais quente. Nós vamos ter aí a área de menor pressão no oceano e a área de maior pressão no continente. Então, a brisa agora vai soprar do continente para o oceano. Nós vamos ter aí os ventos terrais, ou a brisa terrestre, tá certo? Aguenta um pouquinho, galera. Sei que já esticou, mas esse blocão a gente precisa falar desses fenômenos e tem vários que ficaram depois. Dá aquela pausa, toma tua água, volta, mas não perde o raciocínio. Só que nós temos outros tipos de ventos que também acabam trazendo muitos impactos para a gente, como os furacões, tá certo? Os furacões vão ter impactos socioeconômicos enormes no mundo. Até parece que acontecem só 3 ou 4, mas só 3 ou 4 chegam aqui para a gente como notícia. E até parece que eles só destroem os Estados Unidos, né? Não passam pela América Central. Mas enfim. E aí, pessoas, é uma tempestade muito associada ao oceano e à atmosfera, tá certo? Acontece em áreas de águas quentes, próximas ao Equador. Essa água vai evaporando do oceano, vai entrando em contato com massa de ar frio, que estão ali em altas altitudes e vão começar a formar nuvens, tá certo? E aí a gente vai ter a formação de uma coluna de baixa pressão que vai gerar ventos e esses ventos vão começar a ciclonar em espiral, como nessa imagem aí. E essa tempestade vai se retroalimentando, tá certo? À medida que a pressão, exercida aí pela coluna central, que chama-se o olho do furacão, vai aumentando, a sua velocidade, a gente vai tendo essa enorme tempestade ciclonal se formando e se movendo, tá certo? O que é que acontece? A própria força de rotação da Terra, que vai ser menor nas regiões aí próximas ao Equador, facilita isso. Por isso que os furacões estão ali se formando a pouquíssimos graus próximo da linha do Equador, a poucos graus de latitude. E aí vão se dirigir para áreas de latitudes médias. Demos sorte porque poucos são as tempestades que se deslocam aqui para o nosso território. São ciclones extratropicais. E aí, um furacão, o seu olho, o olho do furacão, essa parte central aqui, ela tem, de 3 a infinitos quilômetros, tá certo? Mas é uma largura bem grande,
tá? A altitude de um furacão, ela também pode ocorrer aí a estratosfera, não tem dimensão que eles possam alcançar. E eles são medidos na escala Fujita, tá certo? Ventos menores que 61 quilômetros são conhecidos como as depressões tropicais ou tempestades, não é? Mais brandas. Quando esse vento passa dos 63 a 117, e aí é padrão mesmo, tá, galera? Essa tempestade é conhecida como uma tempestade tropical e não é quando passa aí dos 118 quilômetros é um furacão ou tufão, é a mesma coisa. Os tufões são conhecidos principalmente na Ásia e na Oceania. E quando passam dos 249 quilômetros, a gente tem um super furacão ou um super tufão. Algumas entidades climatológicas assim classificam que a partir de 118 quilômetros de raio, a gente tem um furacão, de 64 a 117 uma tempestade tropical, não é? Desses ventos. Até 64 quilômetros uma depressão tropical e um distúrbio subtropical ou uma tempestade extratropical quando a gente tem uma formação aí dessas nuvens, mas não necessariamente, tá certo? Um cone aí de um furacão. Beleza? Muita gente acaba também tendo dúvida, não é? Quanto à relação dos tornados, como os tornados aí acontecem. Bom, eles também ocorrem de forma ciclonal, a gente tem diferenças de pressão, vai ser diferente de um furacão, tá certo? Os tornados geralmente se formam em áreas mais restritas, com nuvens extremamente carregadas, tá certo? E essas nuvens acabam sugando o ar de camadas atmosféricas mais baixas. E aí a gente vai tendo uma nuvem no formato de bigorna que vai se retroalimentando. E o que é que acontece? Dentro dessa nuvem pode rolar uma mudança de velocidade e de direção dos ventos. E faz com que o ar que sobe comece a girar em redemoinho. E isso começa a fazer com que a nuvem comece a formar um cone, uma coluna, não é? Essa coluna começa a sair da nuvem, não é? E pode tocar o solo. Quando ela toca o solo, a gente tem um tornado, tá certo? A velocidade média, o avanço aí de um tornado é de 50 km por hora. Os ventos podem superar aí até os 400, são ventos bem mais fortes. Qual é a sorte? O tornado, ele vai ter uma área de atuação, uma área de passagem bem menor do que um furacão. Mas os ventos normalmente são muito mais potentes do que um do furacão. O furacão pega uma área de superfície muito grande, perde força quando chega ao continente, mas provoca muitos estragos. Os tornados, eles estão ali, eles se formam muito rapidamente, tá certo? Mas eles ficam bem restritos a uma área, tá? E aí a destruição pode ser grande, pode haver, infelizmente, perda de vidas, mas é bem mais pontual do que um furacão, tá certo, pessoas? Pronto. E por fim, mas não menos importante, as nossas classificações climáticas, os tipos de clima, que aí nós já conversamos um pouco, deriva muito das zonas térmicas e nós temos esses tipos climáticos, mas vamos ver rapidamente aqui as suas características, tá certo? As suas características e as suas localizações, mantendo a latitude. Lembrando que a gente vai se aprofundar mais nas características dos climas no Brasil, mas na nossa aula específica de climatologia do Brasil. Nas áreas polares e nas áreas subpolares, nós vamos ter, respectivamente, o clima polar, tá certo? Frio o ano todo, não é? Com precipitação de neve. Basicamente, não chove nas áreas aí polares. Nas áreas de clima subpolar, não é? A área ou frio, clima subpolar e frio é a mesma coisa. Os invernos vão ser muito frios, vão ter muita precipitação de neve, mas já tem verão, não é? Verão curto, temperatura mais branda e precipitação de
chuvas. Então vejam que está batendo ali com as zonas térmicas como a gente viu. Se saímos das regiões polares, de clima polar e subpolar, vamos às regiões aí temperadas. O clima temperado, galera, apresenta as 4 estações do ano bem definidas: verão quente e inverno, em geral, rigoroso frio. A partir do clima temperado, a gente tem variação desse clima. Por exemplo, o clima temperado ele pode ter a sua variação continental ou a sua variação oceânica, tá? Então, sendo continental ou sendo oceânico, vai ter as 4 estações bem definidas. O que é que vai diferir deles? O que a gente viu de maritimidade e continentalidade. A mesma coisa. O clima temperado oceânico, ele é, sobretudo, mais úmido e com menor amplitude térmica anual. O temperado continental, menos úmido, com maior amplitude térmica anual, tá certo? Dentro desse clima também nós vamos ter o Mediterrâneo. Vai ter as 4 estações do ano bem definidas também. Só que o verão é quente e seco e o inverno chuvoso. É uma exceção. Normalmente, o inverno é seco nos climas. Porque para haver a precipitação, deve haver a evaporação, tá certo? Então, saindo das áreas temperadas, a gente chega nas áreas intertropicais. Dessas áreas nós temos o clima equatorial, que é quente e úmido o ano inteiro, sempre quente e sempre úmido, tá certo? O clima tropical propriamente dito é aquele que vai ter 2 estações bem definidas, uma quente e chuvosa e outra com temperatura mais amena, não é? Com a umidade mais baixa. Então, uma estação quente e úmida e uma estação seca e com temperaturas mais brandas, tá certo? O clima subtropical aqui no Brasil que mais se assemelha, né, da gente, por exemplo, aí a um clima temperado. Então, no clima subtropical, o verão é quente, vejam, todos são quentes. Há uma boa distribuição de chuvas durante o ano todo e alguns dias do outono e inverno as temperaturas podem ficar muito baixas, próximos a zero. Nós temos algumas regiões do país, não é uma área até considerável, que está sob o regime desse tipo de clima. E nós temos o tropical semiárido, que é um clima, obviamente, que é quase árido, quase desértico. Baixa umidade atmosférica na maior parte do ano e curtos períodos de chuva. Em alguns lugares nós temos variação do clima tropical, como aqui no Nordeste temos o tropical oceânico, não só no Nordeste, pega parte do litoral do Sudeste também, certo? Pela influência dessas massas de ar no Brasil, a gente conversa melhor sobre essas diferenciações e também temos o clima tropical de altitude e essas condições locais. Todos esses climas que nós vimos até agora, eles são climas que variam de acordo com a latitude. Se eu fosse para o sul aí se repetiria. E temos esses 2 tipos climáticos que não dependem da latitude, eles vão depender de outros fatores. Nós temos os climas desérticos, que são áridos, não é seco durante o ano todo, uma grande amplitude térmica diária e temperaturas muito quentes durante o dia e muito frias durante a noite. Esses são as áreas desérticas. Já comentamos que a Antártida, não é? Ela é considerada a maior área árida do planeta. As áreas polares são anecúmenas, praticamente não tem vida animal terrestre, mas não são efetivamente desertos, são apenas áreas áridas. Estamos falando aqui dos desertos quentes, dos desertos de amplitude e não das regiões polares. Também, em qualquer região do planeta, nós podemos ter aí o clima de altas montanhas, ou clima frio de montanha, que obviamente vai ocorrer em áreas de grandes altitudes. Características muito parecidas com os climas polar e subpolar, tá certo? Mesmo em áreas tropicais, como a gente conversou. Mesmo em áreas aí de intensa insolação, tá certo? Pronto. Rapidinho passamos por essas características. Pode voltar, deixei em evidência, pode printar. Terminamos, sem dúvida, a maior aula do nosso curso. Climatologia não acabou, ainda tem, não é, outras partes menores. Muito bem se você chegou até aqui firme e forte, mesmo pausando, mas é isso. Foi necessário, não dava para a gente quebrar
Ainda temos outros fenômenos e as especificações do Brasil, mas isso garante teu esforço, garante, não é a realização do teu sonho, é tua vaga. É isso que a gente deseja aqui no Protocolo Enem para você. Beleza? Hoje, algo mais sintético, pontual em relação aí ao Brasil. Mas, vamos lá. Primeiro a gente precisa só dar aquela relembrada nas zonas térmicas. Lembrando que o Brasil não é, vai estar contido principalmente aí na região intertropical e um pedacinho na zona térmica temperada sul, ao sul do Trópico de Capricórnio. Mas, como eu já adiantei, muito mais influenciada pelos climas tropicais do que pelos climas temperados. Então, aquela área de transição, não é uma área de clima subtropical, como a gente vai ver. Relembrando rapidamente, nós conversamos dos tipos climáticos com relação à altitude. Perdão, com relação à latitude. Então, dos climas polares, subpolar ou frio, olha aí um clima de transição da área polar para a área temperada. Nós vimos os climas temperados e já as suas variabilidades. Um clima temperado oceânico, um clima temperado continental, um clima temperado mediterrâneo, tá certo? E os climas quentes, não é? Os climas tropicais, o equatorial, o tropical propriamente dito, o tropical úmido e oceânico, como a gente vai ver quando ocorre aqui no Brasil, o clima semiárido, tá certo? E o próprio subtropical. A ordem aqui um pouquinho diferente, mas esses tipos climáticos. Então, é basicamente essa galera dessa telinha agora que a gente vai esmiuçar e rever as suas características. Já que no Brasil nós não temos os climas que não dependem da latitude, o frio de montanha e o deserto. Era para termos um deserto na América do Sul. Como nós vimos, né, os ventos alísios, eles convergem para a região equatorial, para a zona de convergência intertropical, e os contralísios, né, acabam convergindo secos para as áreas tropicais do planeta, ali bem nos trópicos mesmo. E aí a gente viu o alinhamento desses desertos, então faltou um na América do Sul. E aí é claro que outras condições vão se sobrepor à alça de subsidência ali dos contralísios, tá certo? Bem, então já dando essa relembrada, ficando na área aí dos climas quentes, tá certo? Não tendo aí o frio de montanha nem o árido, temos o semiárido, mas nós não temos árido. Vamos entrar nas características inerentes e específicas aí do Brasil. Olha, então, voltando aí aos fatores climáticos, percebam que essa dimensão continental do Brasil faz com que a nossa latitude acabe também sendo muito variada, muito grande a distribuição latitudinal do Brasil. Mas percebam entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. Então, nós estamos quase que totalmente nessa área intertropical. A latitude vai ser esse fator que vai ser responsável aí, não é, pela distribuição primária dos nossos tipos climáticos, certo? Bora dar uma evidenciada aqui para a gente olhar esse mapa. Bom, então, dentro dessa área intertropical, apenas uma pequena parte, não é, está aí, uma pequena parte mais ao sul, vai ter uma situação térmica um pouco diferente, vai ser um pouco mais branda, tá? Justamente desde o paralelo zero até mais ao sul do que o de 27,23 graus. Então, vocês aí espalhados pelo Brasil sabem das diferenças climáticas que a gente encontra lá na cidade de Manaus, da diferença climática que a gente encontra na cidade de Recife, não é, lá de São Paulo, a cidade de São Paulo. Ainda botei ela um pouquinho mais para Porto Alegre. Então, a gente vai encontrar condições bem distintas dentro do nosso território.
Além da latitude, não é, que é um fator bem preponderante aí para a distribuição dos tipos climáticos do nosso país, a gente tem também, não é, a altitude. Coloco aqui um mapa da América do Sul, um mapa de relevo tridimensional da América do Sul, para a gente perceber, né, para que a gente possa perceber exatamente essas diferenciações, o quanto nosso país tem um relevo muito mais baixo do que países aí que têm a Cordilheira dos Andes em seu território. Mesmo assim, não é? A gente tem influência da altitude. É bem mais restrita no nosso território do que em áreas de altíssima elevação, tá certo? Não temos grandes altitudes, não vamos ter uma grande diferença climática, não vamos ter um clima de montanha, por exemplo, tá? Mas a gente vai ter outras condições que vão atenuar a temperatura, que vão atenuar, não é, o calor intenso e excessivo de algumas regiões e que vão trazer características próprias. Vão trazer características próprias àqueles lugares. Então, os climas ali tropicais de altitude vão ter comportamentos térmicos um pouco diferentes do que se esperava para aquela posição geográfica. Tudo bem? E, não é, a dimensão longitudinal do Brasil também é um tanto quanto considerável, tá? Então nós temos um efeito aí de maritimidade e de continentalidade também. Isso acaba influenciando na amplitude térmica, sobretudo na amplitude térmica sazonal do nosso país. Então, nós temos áreas, não é, com intensa participação do fator de continentalidade. Nós poderíamos ter ainda mais esse fator, já que longitudinalmente nosso território também é bem expressivo. Mas outros, como a vegetação, como a dinâmica das massas de ar, acabam dando uma atenuada. Então a gente não vai encontrar aquela condição de continentalidade que é comum na Europa, na Ásia, tá certo? Por questões locais. Mas vamos apresentar essas diferenças sim, tá certo? Relembrando, fiz a figura um pouquinho diferente aí pra gente, mas deixa eu evidenciar aqui pra gente ver e relembrar. Vejam, no processo de continentalidade, tá? A gente tem uma difícil penetração da radiação. Então, a radiação, ela de fato incide, não é, na parte superficial dos continentes, das rochas, das construções, de qualquer corpo que aqui esteja. O aquecimento vai ser muito rápido, vai liberar calor muito rápido. Em compensação, perde calor muito rápido também. A gente não encontra misturas como a gente vê na água, lá na parte de maritimidade. Não é nosso grandíssima parte aí do nosso litoral está no leste, não é? Então, na maritimidade, a gente tem essa fácil penetração da radiação na água, o aquecimento e o resfriamento da água são lentos, como a gente viu, o calor específico, né, deles é diferente. A água demora a absorver esse calor, mas também demora a liberar. Então, isso vai acabar influenciando as áreas de atuação da maritimidade e da continentalidade nessa amplitude térmica. Como exemplo, tá? Nas áreas de continentalidade, a gente vai ter uma amplitude térmica maior. Lembro que essa amplitude térmica é diária e também poderá ser sazonal, de acordo com as estações do ano. Nas áreas de maritimidade, essa, não é, amplitude térmica aí vai ser menor. Então, são essas condições que a gente encontra aqui no Brasil. Claro que a disposição do relevo também tem uma participação importante na distribuição climática, na distribuição aí dos fatores climáticos, tá certo? Bom, a gente viu que temos chuvas orográficas, então nós temos uma distribuição do relevo bem distinta no nosso país, mas boa parte dessa distribuição do relevo se dando
na proximidade da área litorânea. Então, a gente viu que são áreas que podem ocorrer chuvas orográficas, são áreas que vão reter umidade numa das encostas desse relevo e outras áreas poderão ficar mais secas, tá? Mais a barlavento, mais secas, com menos umidade. E isso vai ser responsável, às vezes, até por condições de climas mais secos. Então, esse fator orográfico, não é, a distribuição do relevo, também vai ser representativo. Nós temos áreas de sotavento que acabam ficando mais secas porque boa parte da umidade é retida pelo relevo. Essa umidade acaba se concentrando em áreas específicas. Um dos fatores, por exemplo, que são responsáveis pela ocorrência da semiaridez no sertão nordestino não é a presença ali de planaltos e chapadas, mas eu insisto, é uma das condições. Não é exatamente por isso, porque eu acabei de dizer a vocês e relembrar que a altimetria do nosso país é modesta, é baixa. Então não tem como um planalto de 600 metros de altitude de média, não é como os daqui do Nordeste, boa parte deles. Alguns são mais altos, outros têm áreas mais elevadas, chega até 1000 nos extremos, mas é uma altitude modesta também. Então não tem como essas barreiras orográficas segurarem toda a umidade. Então são outros fatores mais complexos, mas não é? Fica para a gente essa condição que explica áreas aí como brejos, que explica áreas mais secas, a sotavento. Tranquilo? Então não é exatamente a altitude, mas a orografia, a distribuição aí do nosso relevo. E as massas de ar. Agora a gente vai especificar essas massas de ar. Só vimos lá no geral as áreas de alta pressão, as áreas de baixa pressão. As áreas que partem esses ventos, afinal de contas, massas de ar são ventos, e a parte das quais eles se destinam, tá certo? Mas agora no Brasil dá para a gente conversar, não é, sobre as especificidades dessas massas de ar e não é a sua atuação. Então, uma olhada aí na figura rapidinho. No verão, tá? No verão, nós temos essa distribuição das massas de ar no Brasil. Essas massas de ar, elas vão atuar mais fortemente no verão. A massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical continental e a massa tropical atlântica. Estão percebendo, não é, o quanto a posição dessas massas de ar acabam definindo sua nomenclatura, acabam definindo o seu comportamento. E quanto essa localização já diz muito sobre as suas características, sobre as características de cada uma dessas massas de ar. Então, por exemplo, não é? Todas essas massas de ar que atuam no verão aqui no Brasil, elas são quentes. Todas essas massas de ar são quentes, tá certo? Já dá para a gente entender essa condição. Algumas, a maioria, não é, vai ser úmida e nós temos uma massa seca. Bora lá. As massas continentais, então a gente tem a equatorial continental e a tropical continental. As massas continentais tendem a ser secas. Só que a equatorial continental, ela vai ser quente e úmida, justamente pela presença da floresta amazônica. Então vai ser uma massa continental úmida. Lembrando que todo mundo aqui é quente por essência, olha, equatorial continental, equatorial atlântica, tropical continental, tropicalidade, climas quentes, não é? Já vimos essas características lá na primeira aula sobre climatologia. Obviamente, não é que aqui vai se repetir, vamos ver características específicas.
Mas já a massa tropical continental, ela é quente e seca. Ela vai manter o padrão da continentalidade, de ser seca, tá certo? Bem comum que as massas continentais sejam secas, mas a nossa equatorial continental tem essa exceção. Já no inverno, vejam como a dinâmica dessas massas muda um pouquinho. As áreas de atuação e influência acabam se alternando. E surge agora a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, por essência, não é uma massa polar, ela vai ser fria. As massas de ar frio naturalmente tendem a ser mais secas, mas pela sua denominação a gente entende. Não é a massa polar atlântica, ela vai pegando umidade quando vem se dirigindo aqui em direção ao continente americano, a parte sul, né, do continente americano, a América do Sul. Então ela vai se tornando, ela vai ficando úmida. E aí tem, não é, uma condição de intromissão gigante no nosso clima. Ela derruba temperaturas na região sul, ela pode causar friagens até na região norte, um fenômeno local conhecido como friagens. Ela pode ocasionar, inclusive, chuvas frontais até na região nordeste. Não é tão comum, mas é possível. Então, ela tem uma participação muito grande na nossa condição climática. Ok, pessoas? Tranquilo? Então, essas são as massas de ar que atuam no Brasil e como são as suas características. Sendo assim, a gente já consegue conversar um pouco sobre, não é, os tipos climáticos aqui do nosso país. Todos tropicais, mas não é sempre com a participação de elementos locais. Então, nós temos o clima equatorial úmido, boa parte aí da região norte e uma parte da região centro-oeste, não é, o norte da região centro-oeste. Nós temos o clima tropical continental, o tropical propriamente dito, tá certo? Já já vem as características, não precisam se preocupar agora com essas características, vamos conversar especificamente sobre eles, mas essa legenda já diz muita coisa, tá certo? Nós temos o clima tropical semiárido, aqui comum à região aí nordeste e ao norte do estado de Minas Gerais. O tropical litorâneo úmido em parte do nosso litoral, então vai se diferenciar do tropical propriamente dito, ou tropical continental, como a gente chama, ou semi-úmido. O tropical de altitude é bem localizado ali nas serras da região sudeste, tá certo? Nós temos outras áreas, lembrando que todo mapa é genérico, nós temos outros mapas que a gente pode trazer essa tropicalidade de altitude, mas bem concentradas ali nas serras do sudeste, e o nosso clima subtropical, que é um clima subtropical mais úmido, que pega um pedacinho do sudeste e os 3 estados aí da região sul. Então, essas são as condições, não é, que a gente vai encontrar na distribuição climática do Brasil. Esses tipos climáticos aí, pela essa classificação de Strahler, não é, são os climas comuns. E aí vamos conversar um pouquinho em relação a cada um deles. Bora nessa? Vejam, o clima equatorial, se lembram, é aquele clima que é quente o ano todo. Olha aí para o climograma, a linha, não é, representa as áreas, não é, as áreas não, perdão, as médias de temperatura. Então vejam, não é, é sempre quente, não há amplitude térmica aqui, é extremamente quente, e as barras representam aí a precipitação, tá? As chuvas. Aqui cada letrinha na base é um mês do ano. E as barras a quantidade de chuva. Então vejam que em São Gabriel da Cachoeira, lá no estado do Amazonas,
no ano em que esse climograma foi feito, o mês que mais chove aproximadamente 400 milímetros. É bastante chuva, acreditem. Conversei com vocês, né, alguns dias atrás na minha cidade, estava bastante chuvoso. Um esperado de chuva para o mês inteiro caiu em 24 horas. Mas foi só, entre aspas, 122 milímetros. Então vejam que em São Gabriel da Cachoeira, nesse mês aí de maio, não é, desse ano, chegou a chover aproximadamente 400 milímetros. Tem que chover todo dia. Tá? O mês mais seco, mais ou menos aí novembro e fevereiro, pegar fevereiro que está mais próximo, tá? Dá um pouquinho mais do que 200 milímetros. Vejam que a gente não tem estação seca, é sempre quente e sempre úmido. Então, o clima tropical, equatorial ou só equatorial aqui no Brasil, ele é um clima sempre úmido, certo? O clima tropical propriamente dito, ou tropical continental ou semi-úmido, tá? A gente está se referindo sempre a essa área. Já dá para ver, aí a capital do estado de Goiás, não é Goiânia, já dá para ver uma diferença significativa. A gente já tem meses secos e meses com intensa precipitação de chuva. Essa é a principal característica do clima tropical continental ou tropical propriamente dito. É exatamente ter uma estação chuvosa e uma estação seca. Como é comum aos tipos climáticos, a estação chuvosa é o verão e a estação seca o inverno. Lembram-se, a gente teve uma diferença lá no clima temperado mediterrâneo, que o verão era chuvoso e o inverno seco, mais brando e mais seco. Nós vamos ter uma pequena diferença aqui no nosso país também. Normalmente, as chuvas se concentram no verão. Então, para quem está aí em estados do centro-oeste, quem está em estados do sudeste, talvez tenha estranhado eu falar, não é, que em Recife estava extremamente chuvoso, pois não é o período de chuva nessas regiões para quem está, não é, na região sul. Então, as chuvas que se dão nesses meses, elas são tanto quanto atípicas ou têm participação de outros fatores climáticos. Para nós, nessa porção do Brasil, esse é o período de chuvas. Essas chuvas acontecem no outono e inverno. Mas em boa parte do Brasil, como esse climograma mostra para a gente, essas chuvas ocorrem no verão. Então, é bem típico desse clima, não é? Por essência, ele tem duas estações bem definidas, um verão chuvoso e um inverno seco, tá certo? Bem seco, não é? Para quem vive em Brasília, sabe como é nos meses de julho, agosto, a conviver aí com umidade do ar semelhante, não é, a áreas desérticas. Então, semelhante mesmo, 14% de umidade do ar. Isso já põe em risco, inclusive, a saúde, já gera diversos problemas de saúde pública, tá? Isso por causa da continentalidade. E como eu disse, olhe que boa parte da nossa continentalidade é atenuada por questões locais. Tranquilo? Sempre quente, não é? Porém, o inverno o inverno seco e o verão chuvoso. Percebem que já ocorre uma amplitude térmica. Vejam como os fatores de continentalidade acabam se propagando, né? Acabam se confirmando aí para a gente. Para diferenciar, não é, como veio essa exceção, o clima tropical litorâneo úmido ou tropical oceânico, tá certo? Ou apenas tropical úmido, dando essa ideia. Olha como se apresenta um pouco diferente, não é? Vejam como é comum no verão, na cidade de Recife, as chuvas não serem tão frequentes. Às vezes acontece, às vezes a gente passa o mês de janeiro inteiro debaixo d'água, mas não é comum, tá? É comum que no outono e inverno, de março até julho, não é, haja bastante chuva. É justamente a condição ali das ondas de leste, da zona de convergência intertropical, são fatores que nessa porção do Brasil acabam tendo uma atuação maior
nesse período, até a própria massa tropical atlântica. Vejam que também é quente e a amplitude térmica muito, muito, muito pequena. Se a gente for milimetrar, não dá nem 1 grau, tá? Basicamente também não existe, mas tem essa diferença. As chuvas concentradas aí no outono e inverno. Uma implicância muito grande, sobretudo da massa tropical atlântica, tá? Nosso clima semiárido, aqui da região nordeste brasileira, um clima de semi-aridez não é um clima de aridez. O climograma aí de Petrolina deixa bem claro que em Petrolina há uma considerável precipitação de chuvas. Petrolina não é o município mais seco do semiárido, existem outras áreas mais secas, existem outras áreas, não é, com uma incidência menor de chuva, mas o comportamento dessas chuvas seria bem semelhante a esse, tá? Lembrem-se que o Rio São Francisco não tem capacidade de fornecer, de gerar tanta umidade ali para a região, muito menos os lagos. Eles conseguem atingir um microclima próximo, não é? Se fosse assim, com a construção do Paranoá, Brasília seria muito mais úmido do que é, mas apenas ali na proximidade. Então, essa umidade que de fato traz essas condições para a atmosfera é vinda aí do oceano, tá certo? Mas olha, a gente vê que neste ano em Petrolina, no mês de março, choveu quase 300 milímetros. É bastante água, é muita chuva. Chega a se assemelhar a São Gabriel da Cachoeira, como a gente viu. Mas essas chuvas estão muito concentradas, basicamente em 3 meses. E nos demais é comum que não chova. O inverno é seco, mantendo aquela característica de um clima tropical, verão chuvoso, inverno seco. Só que nos climas semiáridos é comum que nos períodos de chuva não chova, aí também por ocorrência de outros fenômenos, tá certo? Um El Niño, por exemplo, como nós vamos estudar nas questões ambientais, por processos relacionados às secas. E aí nós já temos visivelmente um ano que tem mais meses de evaporação do que meses de precipitação. E aí a gente tem essa questão de semiaridez e todo o processo social que aí vai envolvido, tá? Então, é um clima quente, parte, né, praticamente todos os estados do Nordeste e uma parte do norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, uma área não é bem seca também. Já no nosso clima tropical de altitude, a gente vai ter aquele clima mais brando, né? O clima ali das áreas serranas, mais elevadas aí, principalmente na região sudeste. A altitude ameniza a temperatura, como a gente viu. A média de temperatura mensal acaba sendo mais baixa do que deveria ser, não é? E dificilmente ultrapassa aí os 22 graus. Para climas quentes, não é? 22 graus é uma temperatura bastante agradável. Não se ofendam se você vive numa área mais fria e acha 22 graus já uma temperatura de calor. E as condições culturais, as localizações que a gente vive influenciam muito, não é, na nossa vida cotidiana e na nossa percepção. Então, quem não é, em algumas viagens pelo Brasil ou fora, se deparava com essas condições. Enquanto a gente morre de frio em outros países, tem pessoas que estão aproveitando aquela condição de tempo para se refrescar no mar, quando para a gente está extremamente gelado, não é? É referencial. Então, para algumas pessoas, 22 já pode ser quente. Para nós, 22 graus é motivo para tirar até sobretudo de dentro de guarda-roupa. Mas, enfim, são as condições socioculturais locais que a gente tem, principalmente num país imenso como o nosso, tá certo? Neste caso, a altitude faz com que os invernos acabem sendo mais frios. Os invernos acabem sendo, não é, mais frios, e aí as chuvas que se concentram no verão, não é, vão trazer aquele verão chuvoso, mas não aquele calor intenso,
por causa da altitude. No inverno, mais seco, a tendência, não é que fique bem mais frio por causa da altitude. Então, essas são as condições aí do nosso tropical de altitude. E por fim, mas não menos importante, não é o nosso clima subtropical úmido. A denominação dele vai ser úmido porque a gente não vê estação seca. Percebam que não tem aquela concentração massiva de chuvas, mas também não tem um inverno seco. E olha aí o fator da latitude, não é? Já dando uma amplitude térmica considerável, já se aproximando às áreas aí temperadas. Se lembram? Climas temperados, as 4 estações bem definidas. Então, esse é o mais próximo que a gente tem. Se a gente se estendesse latitudinalmente mais ao sul, teríamos áreas aí de clima temperado, tá certo? Então, a porção mais ao sul, não é? A região aí de maior latitude que a gente tem, tá certo? E claro, mais suscetível à atuação da massa polar atlântica, que vai, não é, ter aí o reflexo bem proeminente dela nas distribuições de temperatura durante o inverno na região sul, tá certo? E como a gente viu, vai ter o maior contraste, a maior diferença entre as mais altas e as mais baixas temperaturas, ou seja, é o clima que mais tem amplitude térmica no nosso país. Beleza? Ficou mais tranquilo, ficou mais fácil. Nosso país não apresenta tantas questões ligadas aí ao clima como alguns fenômenos. Alguns acontecem, uma tempestade, não é, tropical, um ciclone extratropical, mas quando a gente for ver o impacto disso na sociedade, a gente conversa. Perceberam também que a distribuição do nosso clima é muito simples. Apesar de um país grande, imenso, a nossa distribuição de terras pela região tropical, não é, deixou a gente sem tanta variação de clima. A gente viu variações dos climas tropicais, praticamente todos, não é? Temos aqui. Então, é isto, tá certo? Ficou bem mais tranquilo para a gente, bem mais fácil para a gente essas questões do Brasil, porque realmente a partir do momento que a gente vem para o local, tudo fica mais tranquilo. Beleza? Vamos nessa. Peguem aí os exercícios, aponta e rema e qualquer coisa, mandem suas dúvidas, ok? Forte abraço e até a próxima.